ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu hoje a escassez de doses da Coronavac para a segunda aplicação. E, ao contrário da recomendação dada anteriormente pela pasta, pediu que estados e municípios guardem parte dos lotes da vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou nesta audiência pública da Comissão Temporária da Covid, no Senado. Logo no início, pediu que estados e municípios evitem aumentar a lista de grupos prioritários, para não atrapalhar o Plano Nacional de Imunização. E reforçou a gravidade da pandemia. O número de óbitos no ano de 2021, ele hoje supera o número de óbitos que ocorreu no ano de 2020 inteiro, né? Mostrando a gravidade dessa doença e a necessidade de adoção de medidas que sejam eficazes. Entre as medidas está a vacinação. Mas o ministro admitiu dificuldades para garantir as doses para a segunda aplicação da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Outra questão que há em relação à nossa vacinação e que tem nos causado certa preocupação é a Coronavac, a segunda dose. Tem sido um pedido de governadores, de prefeitos, porque se os senhores lembram, há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face do retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose. Em março, o então ministro Eduardo Pazuello orientou que estados e municípios usassem todo o estoque das vacinas para a primeira dose, a fim de acelerar o ritmo da vacinação. No dia 6 de abril, Marcelo Queiroga reforçou essa orientação. Hoje, no Senado, o ministro explicou por que agora a orientação é guardar parte do estoque para a segunda aplicação. Segundo o ministro, é pelo atraso na chegada de insumos da China para a vacina Coronavac. Como essa semana não temos previsão de chegada de vacina do Butantan, só daqui a cerca de 10 dias, nós vamos emitir uma nota técnica acerca desse tema, porque, inclusive na minha cidade, João Pessoa, se judicializou e se foi entregue essas doses de Coronavac por judicialização. Só que se todos judicializarem, não tem dose para todo mundo. Antes mesmo de o Ministério mudar a orientação, algumas unidades da federação já estavam guardando doses, como o Distrito Federal. Em outras capitais, a vacinação teve que ser suspensa por falta de imunizantes do Butantan, como Natal, Maceió e Campo Grande. O intervalo para a aplicação da segunda dose da Coronavac é de 14 a 28 dias. Com essa mudança de orientação, fica a dúvida. O que acontece com quem já tomou a primeira dose se a segunda dose chegar depois do intervalo? Segundo o Ministério da Saúde, isso não invalida o efeito da vacina. E a orientação é tomar a segunda dose assim que uma nova remessa chegar. Na audiência no Senado, Queiroga também disse que o Ministério está recebendo doações de remédios do chamado kit intubação, de empresas e de países, como Portugal, Espanha e Estados Unidos. O ministro afirmou ainda que está negociando com a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, e que abriu um pregão nacional e internacional para receber mais insumos do kit. No Senado, o ministro reforçou ainda que, diante do momento que vivemos na pandemia, é fundamental que todos usem máscaras e mantenham o distanciamento social. Nós sabemos que o uso de máscaras ele tem um efeito se a sociedade aderisse a essa medida de uma maneira mais homogênea, de quase a vacinação da nossa população. Por isso que, de maneira reiterada, nós fazemos... A Casa Civil da Presidência. 23 acusações muito frequentes. E enviou essa lista a 13 ministérios para que respondessem. As acusações listadas pela Casa Civil são as seguintes. O governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, que atualmente se encontra no Programa Nacional de Imunização. O governo minimizou a gravidade da pandemia, negacionismo.
O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. O governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. O governo não promoveu. A lista reunida pela Casa Civil como preparação para a defesa do governo Bolsonaro na CPI inclui críticas frequentes em relação a falhas nas medidas econômicas e a falta de coordenação nacional no enfrentamento da pandemia. O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados, militarização do Ministério da Saúde. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial. Ineficácia do PRONAMP, programa voltado para micro e pequenas empresas. O governo politizou a pandemia. A Casa Civil da Presidência da República reuniu acusações ao governo desde a testagem da população para a Covid até o tratamento de pacientes nas UTIs. O governo falhou na implementação da testagem, deixou vencer os testes. Falta de insumos diversos, kit intubação. Atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI. Genocídio de indígenas. O governo atrasou na instalação do Comitê de Combate à Covid. O governo não foi transparente nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. O governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. A lista de acusações produzida pela Casa Civil menciona uma preocupação externada por cientistas brasileiros e estrangeiros. A caracterização do Brasil como um covidário, ou seja, um país com alto nível de contágio e mortes e propício a proliferar novas variantes. A lista menciona ainda a acusação de envolvimento do governo Bolsonaro com fake news espalhadas pelo chamado Gabinete do Ódio. O Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. General Pazuello, ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, General Braga Neto, o ex-ministro da Casa Civil e atual ministro da Defesa, e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate à Covid. O presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Tais, os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais, para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina. O governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. O governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. A Casa Civil declarou que o documento mostra apenas o óbvio, que o Ministério está fazendo o seu trabalho de coordenação de forma antecipada, integrada e consistente, e que os dados e números serviriam para esclarecer qualquer questionamento da CPI e se preparar para desmentir narrativas mentirosas que visem a atingir e desacreditar o governo federal. A lista surpreendeu governistas, independentes e oposicionistas da CPI da Covid. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, cotado para ser o vice-presidente da comissão, por ser autor do requerimento de criação da CPI, disse que o próprio governo preparou um caminho de investigação. A CPI agora basta acrescentar mais alguns aspectos e seguir o roteiro. O roteiro ali indicará, com a apuração devida, o roteiro ali indicará porque nós chegamos nessa situação de caos sanitário, de ser o país, hoje em números absolutos, que tem o segundo maior número de mortos do planeta. Já o senador Eduardo Girão, do Podemos, viu a lista como um movimento estratégico de defesa do governo. Foi o senador que apresentou o requerimento para também incluir estados e municípios na investigação. O governo está se preparando para o jogo democrático que nós vamos ter aqui no Senado, assim como também estados e municípios devem estar se preparando, porque é o escopo dos pedidos de CPIs que foram anexados. O senador Marcos Rogério, do Democratas, disse que a atitude do governo é correta. A CPI foi instalada para investigar o governo,
De modo que é bastante adequado e natural que o governo faça o dever de casa para se organizar e ter condições de enfrentar os questionamentos, as dúvidas acerca da sua atuação. O senador Renan Calheiros, do MDB, cotado para ser relator da CPI, disse que o governo tem que parar de tentar impedir os trabalhos da comissão, numa referência ao movimento do Palácio do Planalto de buscar barrar o nome dele para a relatoria e interferir em outros órgãos de investigação. Renan disse que o momento agora é para o governo explicar ações e omissões na administração da pandemia. É muito melhor ele gastar energia com isso, treinando o pessoal, colocando o pessoal para estudar, do que continuar fazendo o que fez até então, tentando influir na investigação, nos partidos para substituir as pessoas, no Tribunal de Contas da União para mudar a correlação, ou mesmo judicializando com o argumento de uma insuspeição inadmissível. Eu acho que o governo faz certo, né? Só que o governo precisa entender que uma coisa é treinar, e treino é treino e jogo é jogo. Amanhã, os 11 senadores titulares da CPI se reúnem para eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. O passo seguinte será nomear o relator, que apresenta o roteiro de trabalho. A aprovação dos nomes dos primeiros convocados para depor deve ficar para a sessão seguinte. A CPI quer ouvir inicialmente os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, além de Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, e Fábio Weingarten, ex-secretário especial de Comunicação Social. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também está nessa lista. Falta definir a ordem dos depoimentos. Para ajudar o relator, devem ser criadas 2 sub-relatorias. A proposta inicial era que fossem 4, mas a avaliação é de que as investigações ficariam muito diluídas. E no início da noite, o juiz da 2ª Vara Federal Civil do Distrito Federal, Charles Renaud Frazão de Moraes, concedeu liminar para impedir que o senador Renan Calheiros assuma a relatoria da CPI da Covid. O pedido de liminar foi feito pela deputada Carla Zambelli, do PSL, uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro na Câmara. Zambelli disse que Renan não pode assumir o cargo por responder a processos no Supremo Tribunal Federal e por ser pai do governador de Alagoas, Renan Filho. O uso dos recursos transferidos pelo governo federal para estados e municípios na pandemia também vai ser alvo de investigação nessa comissão. A decisão vale até que o juiz analise as manifestações de Renan Calheiros e da Advocacia Geral da União. O Senado disse que vai recorrer da decisão. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, desrespeitou um decreto do governo do Amazonas e entrou num shopping de Manaus sem usar máscara. Ontem, a fotógrafa Jaqueline Bastos publicou essas imagens numa rede social. Ela afirma que falou com o ex-ministro sobre o uso da máscara e que ele perguntou: onde compra isso? Segundo Jaqueline, Pazuello circulou pelo shopping com o rosto descoberto até o momento em que uma mulher entregou a ele uma máscara. O Manauara Shopping declarou que orientou o ex-ministro a comprar uma máscara imediatamente e que depois de receber uma, Pazuello permaneceu com ela. O shopping afirmou que segue as medidas de segurança e apura a falha no protocolo. A assessoria do ex-ministro Eduardo Pazuello não respondeu à nossa tentativa de contato. A Procuradoria-Geral da República denunciou à Justiça o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, e mais 17 pessoas por um suposto esquema de compra de respiradores. Segundo a denúncia, uma loja de vinhos serviu de fachada para superfaturar a aquisição de 28 aparelhos, com um prejuízo de R$2 milhões. O governador Wilson Lima declarou que a PGR não apresentou provas do envolvimento dele em supostos crimes e que a Justiça vai reconhecer que as acusações são infundadas. A Itália começou a relaxar restrições que tinham sido impostas para combater a Covid no fim do ano passado. Pela primeira vez em 6 semanas, os italianos puderam fazer uma refeição ao ar livre em bares e restaurantes. O Coliseu também reabriu, com limitações. Museus, teatros e cinemas voltaram a funcionar com protocolos de segurança. Portugal não registrou óbitos pelo coronavírus nas últimas 24 horas.
É a segunda vez que Portugal não registra mortes por Covid num único dia desde o início da pandemia. Mas a última vez foi lá no ano passado, no dia 2 de agosto. De lá para cá, os números de casos e mortes chegaram a disparar no inverno, obrigando o governo a decretar um lockdown pesado. Para zerar o número diário de mortes, o caminho foi longo. O país chegou a registrar 303 mortes no fim de janeiro, um pouco depois do início de um novo confinamento. Em fevereiro, os portugueses viram os números despencarem. E só na segunda quinzena de março, o governo começou um plano gradual de reabertura. A taxa de incidência da Covid no país está hoje em 70 casos para cada 100 mil habitantes. O confinamento e a vacinação foram a estratégia das autoridades para que Portugal chegasse a números tão baixos de mortes e casos diários por Covid. Com esse cenário, o país se prepara agora para entrar na última fase do plano de desconfinamento. Temos mesmo que continuar a usar as máscaras, a praticar a higiene das mãos, a manter o distanciamento físico entre nós, continuar a evitar os contactos que são desnecessários. Daqui a uma semana, o comércio e as academias de ginástica podem voltar a funcionar no horário normal, mas ainda com restrições de lotação dos espaços. Grandes eventos ao ar livre também estarão liberados. E casamentos e batizados podem ser celebrados com 50% de lotação. O plano de reabertura em Portugal é reavaliado a cada 15 dias. Se o número de casos aumentar, o governo pode adotar novamente algumas medidas restritivas para controlar a pandemia. Já a Índia bateu o recorde mundial de casos novos de Covid pelo 5º dia seguido. Foram mais de 350 mil infecções em 24 horas. O médico de Nova Delhi disse que respirar se tornou um luxo na capital da Índia. A declaração não é estranha para quem acompanha a falta de leitos e oxigênio em hospitais. Seja porque faltam cilindros ou porque a alta demanda faz cair a pressão dos que estão disponíveis, respiradores vão parando de funcionar e o fornecimento de oxigênio, às vezes, é manual. Parentes imploram por uma vaga para o infectado. Alguns hospitais pediram para as famílias já arrumarem um cilindro para o paciente. Essa fábrica de oxigênio explicou que a produção está secando, os suprimentos estão em falta. O gerente conta que os hospitais pularam os intermediários e agora ligam diretamente para ele. O governo indiano está mandando oxigênio por trem para onde os cilindros estão vazios ou quase lá. A carga chega a 150 mil toneladas. Algumas pessoas também encaram viagens de centenas de quilômetros atrás de hospitais onde ainda há o fornecimento. O sobrinho dessa mulher infectada disse que ligou para a emergência, mas ninguém chegou. Ele foi a ambulância da tia. A Organização Mundial da Saúde, Reino Unido, Estados Unidos, União Europeia e outros países mandaram ajuda médica urgente para a Índia. Alguns empresários levantaram o equivalente a dezenas de milhões de reais em doações. Essa crise é resultado de falhas na gestão da pandemia, agravadas por uma variante do vírus identificada na Índia, que seria mais contagiosa. O governo indiano liberou, por exemplo, festivais hindus, religião predominante no país. Essas aglomerações acontecem quando a média móvel de infecções passa de 320 mil casos por dia e incontáveis subnotificações, e mais de 2.300 mortes. A Índia tem um dos maiores programas de vacinação do mundo, mas só aplicou 140 milhões de doses de vacinas anti-Covid. Só porque isso representa 1/10 da população, de quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O despreparo do governo fica claro na cremação, parte do ritual funerário hindu. Crematórios estão sobrecarregados e alguns são forçados a fazer cremações em massa em lugares improvisados, sem cerimônias tradicionais. A fumaça não sai do céu. Nesta segunda-feira, nenhum estado brasileiro apresentou tendência de alta nas mortes por Covid. O Fábio Tucci tem os dados atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Fábio Tucci, boa noite. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite para todos. A gente começa mostrando a média de casos, que está em queda pelo 4º dia. Hoje, a média é 21% menor do que a de 14 dias atrás. São 56.106 novos registros diários, ainda um número elevado. Chegamos a essa média depois de registrar, nas últimas 24 horas,
31.044 novos casos confirmados, totalizando 14.370.456 diagnósticos. A média de mortes no país registrou queda também pelo quarto dia seguido, 20% abaixo da média de 2 semanas atrás. Também é uma média ainda muito elevada, de 2.451 mortes por dia. O país chegou a esse número depois de registrar de ontem para hoje 1.279 mortes por Covid. O total de óbitos desde o início da pandemia é de 392.204. A gente lembra que em menos de 4 meses, o ano de 2021 já ultrapassou todo o número de mortes por Covid de todo o ano de 2020. No ano passado, foram 194.976 mortes pela doença e neste ano, até hoje, 197.228. No mapa, a situação da pandemia nos estados. Bahia aparece em cinza porque não divulgou dados. Em vermelho, portanto, nenhum estado com alta na média de mortes. Desde julho do ano passado, quando o consórcio de veículos de imprensa começou a divulgar os dados, nunca tínhamos registrado essa situação. Uma boa notícia. Em amarelo, em estabilidade, são 14 estados. Em azul, em queda, 11 estados e o Distrito Federal. Agora vamos ver os dados da vacinação. Nas últimas 24 horas, 522.849 pessoas receberam a primeira dose. E agora, o total de vacinados com a primeira dose no Brasil chegou a 29.554.723. É o equivalente a 13,96% da população. Já a segunda dose foi aplicada em 13.127.599 pessoas, ou 6,20% da população. Hoje, 24 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Os estados em azul mais escuro são os com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Os 5 que mais aplicaram até agora são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraíba e São Paulo. Em g1.com.br/coronavírus, você encontra os dados do seu estado e outras informações sobre a vacinação. Renata Bonner. Obrigada, Turci. A atuação de dentistas dentro das UTIs tem contribuído na recuperação de pacientes entubados por causa da Covid. A Camila ficou 10 dias entubada por causa da Covid. Quando acordou, descobriu que não tinha mais os 4 dentes do siso. O procedimento foi feito para evitar que a infecção na boca agravasse o quadro da doença. É bom ter esse tratamento, né? Porque poderia piorar a situação também, né? Foi a Rafaele que atendeu a Camila na UTI. A dentista cuida de 60 pacientes em 2 hospitais de Campo Grande. Quase duplicou o nosso número de leitos e os atendimentos beira-leito acontecem. A todo momento nós somos acionados para fazer atendimento via aparecer, mas nós estamos aqui junto com todos para que a gente possa levar o melhor para o paciente. Quanto mais tempo de intubação, mais lesões e infecções na boca podem aparecer, aumentando o risco para o paciente. Esse vírus do Covid, ele entra pela via aérea, passa pela cavidade bucal, onde tem uma carga viral muito grande, e se não tomar cuidado com essas bactérias e micro-organismos, vai acabar indo para o pulmão e provocando uma pneumonia que pode trazer um agravo grande ao paciente e até o óbito. Com o protocolo de higiene oral, há uma diminuição da quantidade de pneumonias em até 60%. A maioria dos hospitais ainda não oferece esse serviço que pode ajudar a salvar vidas. Aqui em Mato Grosso do Sul, apenas 8 têm dentistas disponíveis em UTIs. De acordo com o Conselho Federal de Odontologia, também faltam profissionais. Em todo o Brasil, são cerca de 2.000 dentistas hospitalares. Nós temos 5.000 municípios, nós temos hospitais na grande maioria deles, e em pouquíssimas cidades, em pouquíssimas unidades, nós temos o cirurgião dentista colaborando com a saúde pública no Brasil. O Hospital Universitário de Campo Grande implantou o serviço em 2015. Desde então, conseguiu reduzir em 75% as pneumonias associadas à ventilação mecânica. A Juliana atende no Hospital das Clínicas, em São Paulo, há 18 anos e conta que nas UTIs o dentista nunca foi tão necessário como agora. O paciente hospitalizado que tem aí assistência odontológica durante essa internação tem uma recuperação, uma reabilitação muito maior do que o paciente que não tem assistência odontológica.
Comissão Europeia abriu um processo contra a AstraZeneca por quebra do contrato de fornecimento de vacinas. A União Europeia afirma que a empresa não possui uma estratégia confiável para garantir a entrega de doses no prazo combinado. A AstraZeneca declarou que a ação judicial não tem mérito e que vai se defender no tribunal. Os Estados Unidos anunciaram que vão enviar a outros países até 60 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca que estão em produção e que os primeiros 10 milhões devem ser liberados nas próximas semanas, depois de uma revisão de qualidade e de segurança da agência reguladora americana. A Casa Branca afirmou que ainda não decidiu quais países vão receber as doses. A vacina Oxford AstraZeneca ainda não obteve autorização de uso nos Estados Unidos. A seguir, o impacto da pandemia no ensino fundamental de São Paulo. Pesquisadores mapeiam a floresta que está renascendo naturalmente na Amazônia.